Olá, eu sou o professor Leonardo e hoje analisaremos a obra audiovisual de animação Amazônia Sem Garimpo, obra do PAS 2 da Universidade de Brasília. Eu te convido a seguir comigo até o final desse vídeo para que possamos discutir os principais assuntos abordados nesse trabalho. Vamos lá? Antes da gente começar a análise, vou deixar aqui para vocês a ficha técnica dessa obra audiovisual. É sempre importante a gente dar os créditos para quem trabalha com audiovisual, com animação, enfim. É uma área muito desvalorizada no nosso país, ainda tem muitos avanços aí pela frente. Bom, a direção, produção e roteiro é do Thiago Carvalho e a montagem, a direção e também produção da Júlia Bernstein. Essa obra audiovisual ela foi realizada pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e da Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida como Fiocruz. E o restante das informações estão aqui na tela para vocês acompanharem. Obviamente que vocês vão assistir esse trabalho audiovisual, ele está disponível aqui mesmo no YouTube e vai ser bem interessante porque todo o trabalho ele foi muito bem executado e, além disso, ele é narrado em Yanomami. A gente também tem a versão em português, mas aqui está na obra do Paz como sugestão, para que seja uma das obras de audiovisual, é a narração em Yanomami. Então é interessante a gente ouvir uma linguagem diferente que está tão próxima e às vezes tão distante da gente, para essa valorização aí também das línguas dos povos originários. Bom, aqui a gente já tem um detalhe do documentário Amazônia Sem Garimpo. Na realidade, eu coloquei aqui documentário porque ele vai falar sobre questões mais reais, a gente está falando de uma animação, mas são assuntos muito relevantes e que foram feitos a partir de pesquisas também. Então, tudo que permeia esse trabalho foi fruto de pesquisa, de médicos, cientistas e outras pessoas que estavam envolvidas na produção dessa obra audiovisual. Temos aqui outro frame dessa animação. Vocês vão perceber que é tudo bem simples, mas é bem interessante o jeito que eles construíram. Então aqui está mostrando uma mulher que está tirando sangue ali para que possam ser feitos alguns exames lá na tribo dela, na comunidade. E aqui eu coloquei para vocês os principais assuntos abordados nessa animação. Então a gente vai ter desmatamento e destruição ambiental, poluição dos recursos hídricos, impacto sobre as populações indígenas e ribeirinhas. Bom, sobre essa questão do desmatamento e destruição ambiental, o garimpo ilegal, frequentemente leva ao desmatamento de grandes áreas de floresta, lá na floresta amazônica, para dar lugar às operações de mineração. A vegetação é derrubada, os rios eles acabam sendo desviados e poluídos também, e os habitats naturais eles são destruídos. E isso vai impactar a biodiversidade e o ecossistema local. Essa perda de biodiversidade ela é significativa, porque as diversas espécies de plantas e animais eles acabam sendo ameaçados ou até mesmo extintos. Então é um assunto que vai estar nessa animação. Depois temos aí poluição dos recursos hídricos, então o uso do mercúrio no processo de extração do ouro, que vai ser o que vai estar retratado aqui neste trabalho audiovisual, ele é comum entre os garimpeiros ilegais. Eles chamam no documentário também de azougue, que é um outro termo, que é um termo mais popular entre os garimpeiros, mas é o mercúrio. E o mercúrio, ele por ser altamente tóxico, ele vai acabar contaminando os rios, os lagos, vai envenenar não apenas a água, mas também os peixes e outros animais aquáticos. Essa questão dos peixes vai ficar bem forte na animação, porque os peixes acabam sendo uma das principais fontes de alimento dessas populações. Então, os peixes maiores acabam comendo os peixes menores e isso vai gerando ali um ciclo de contaminação. Isso é muito preocupante porque acaba por todos os lados aí
contaminando por décadas esses rios, afetando não apenas o meio ambiente, mas também a saúde das comunidades locais que dependem dos recursos hídricos para sobreviver. Então, isso vai ser, como a gente pode ver aqui nesse frame do documentário, isso vai ser bastante abordado durante o trabalho audiovisual. Bom, poluição dos recursos hídricos, disse para vocês que o uso do mercúrio ele é muito prejudicial. A gente tem aqui os impactos sobre as populações indígenas e ribeirinhas, porque essas comunidades indígenas e ribeirinhas, né, que vivem nessas áreas afetadas pelo garimpo ilegal, elas sofrem com a perda dos territórios tradicionais. E além disso, existem também as violações de direitos humanos, danos à cultura, aos modos de vida desses povos, e a contaminação dos recursos hídricos, como disse para vocês, destruição do meio ambiente, vai acabar comprometendo a segurança alimentar e a saúde dessas populações, porque elas dependem diretamente desses recursos naturais para a subsistência. Então, isso é um foco desse trabalho audiovisual e a gente vai perceber que é uma questão que vai permear todo o enredo aqui dessa animação. Bom, conflitos sociais também acontecem e isso não está implícito no trabalho que a gente está analisando, mas eu acho importante a gente falar por quê? Porque o garimpo ilegal, muitas vezes, ele está associado a conflitos territoriais entre os próprios garimpeiros, entre as populações indígenas e também as populações ribeirinhas, e existe também conflitos com autoridades governamentais. Então, essa disputa por território e recursos naturais pode resultar em violência, em assassinatos, em deslocamento forçado de comunidades, né? E também na instabilidade social nas regiões afetadas. Uma outra questão que não está no documentário, mas que é importante que a gente pense sobre ela, é a questão da impunidade e da corrupção. Por quê? Porque a falta de fiscalização eficaz e a corrupção nas instituições governamentais muitas vezes vão permitir a continuidade do garimpo ilegal, apesar das leis e também da regulamentação que já existe aqui no nosso país. Então, essa impunidade dos responsáveis pelo garimpo ilegal ela contribui para a perpetuação dos danos ambientais e sociais lá na Amazônia. Né? Diante desses problemas, vai ser urgente adotar medidas eficazes para combater o garimpo ilegal na Amazônia, porque só assim será possível proteger essas áreas naturais e também as comunidades locais e promover o desenvolvimento sustentável naquela região. Bom, seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre como essa obra de animação ela pode cair no passo, mas antes disso, esses últimos 2 frames aqui, eles são bem interessantes porque vocês vão perceber que aqui existem, né, maquinários, uma construção aqui também que foi feita, e aí no documentário vocês vão perceber que eles colocaram meio que a vegetação entrando nessa construção, nessa área devastada, para mostrar que sim, existe ainda uma maneira de fazer um reflorestamento dessas áreas desmatadas. Então, ficou bem interessante essa parte, por isso que eu separei para vocês esse frame aqui do nosso documentário. Bom, e vocês devem estar se perguntando, como pode cair no passo esse documentário de animação, digamos assim? Então aqui coloquei alguns tópicos. Primeiro, itens sobre os impactos ambientais causados pelo garimpo ilegal. A gente sabe que o garimpo ilegal na Amazônia tem causado uma série de consequências devastadoras para a natureza, para as populações indígenas e ribeirinhas e também para o equilíbrio ecológico da região. Então, provavelmente, pode sim cair algum tipo de itens sobre este assunto. Segundo, itens sobre políticas públicas voltadas à proteção dos indígenas. A gente já sabe que existem algumas regulamentações, a gente sabe que existe o marco temporal, a gente sabe que existe uma preocupação desde lá da Constituição de 1988,
que vem nesse sentido de proteção dos indígenas. Mas ainda assim é um assunto recorrente porque também sabemos que muitas vezes essa legislação ela não é cumprida. Então, podemos pensar que itens sobre essas políticas públicas possam ser cobrados na prova do passo. Terceiro, reflexões sobre a exploração sustentável da Amazônia. Muito se fala hoje em economia sustentável e sabemos já que é possível fazer uma exploração sustentável de qualquer bioma, né? Então, os que não fazem é porque realmente não querem e não têm interesse, né? Tem interesse muito mais no lucro imediato, né, do que em se preocupar com essa questão da sustentabilidade, se preocupar com as gerações futuras e se preocupar também com todas as questões que a gente tem visto, aquecimento global, a gente sabe que as temperaturas estão ficando cada vez mais intensas e ainda assim as pessoas que exploram de maneira irresponsável essa região continuam fazendo essa destruição mesmo, né, nessa região. Bom, reflexões sobre a importância dos ribeirinhos e povos originários na preservação do meio ambiente. Isso aqui é uma coisa muito importante porque sabemos que quem cuida mesmo e quem preserva são os povos originários, os indígenas e também os ribeirinhos. Por quê? Não só porque eles são muito bonzinhos, né? Porque eles são porque eles estão preocupados com o aquecimento global. É por isso também, mas não só por isso. É porque eles dependem diretamente da sustentabilidade e desses ecossistemas né, e da biodiversidade funcionando naquela região para que eles possam continuar vivendo. É uma questão de vida ou morte mesmo para eles. Então a gente deve pensar que a importância deles para a conservação da Amazônia e para a preservação do meio ambiente de maneira geral é muito relevante. A gente sabe que existe hoje em dia no nosso país a disseminação de diversas informações falsas que visam confundir as pessoas. Então, a gente deve buscar essas informações sempre em fontes confiáveis. É muito importante que a gente tente pesquisar ao máximo. Quando você fizer uma pesquisa aí, que seja para estudar para as provas do PAS ou sobre alguma informação que você esteja buscando, não olhe só a primeira informação que você digitar aí no Google. Tente pesquisar, tente ver, tente enxergar isso também com um pouco de senso crítico. Essa é a principal arma que a gente tem para não cair em fake news e também para não propagar isso, né? Para não divulgar isso para outras pessoas. Isso é muito importante, eu sempre repito aqui nas nossas análises. Bom, a gente finaliza assim essa análise. Espero que vocês tenham aprimorado aí um pouco os conhecimentos sobre esse tema. É muito importante que vocês assistam, é um documentário bem curtinho, vocês vão gostar, a animação está muito bem feita, a narração em Yanomami é muito interessante para a gente conhecer um pouco mais sobre essa língua nativa e que resiste aí há muitos anos, né, para não acabar. E espero vocês aqui na próxima análise no nosso canal Literatos Capital. Um abraço e até mais.